Olá pessoal, sou Rico Azeredo e a gente está aqui hoje no nosso podcast para falar sobre a engenharia, a questão de engenharia voltada para a produção de medicamentos biológicos e biotecnologia. Para falar com esse assunto com a gente tem aqui o Silmas Pareiko, diretor executivo comercial da Nórdica do Brasil. Bem-vindo, Silvio. Muito obrigado. Silmas, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, que você trabalha há muito tempo já com essa área, né? Falar um pouco da Nórdica no Brasil. Muito bem, eu já estou há alguns anos nesse segmento, eu trabalho para a indústria farmacêutica desde 97, então são 28 anos trabalhando no segmento, sempre com projetos de engenharia voltados para a área de produção, laboratórios e áreas de suporte. Na minha carreira tive a oportunidade de trabalhar em alguns clientes, então do lado, vamos dizer, de quem demanda os projetos. E depois de um determinado tempo eu pulei para o outro lado do balcão, né, para atender esses clientes com desenvolvimento de projetos de engenharia. Eu estou na Nórdica do Brasil há 8 anos. Hoje eu sou responsável por vendas não só no Brasil como na Dinamarca também. E basicamente a nossa empresa é uma empresa que presta serviços praticamente que exclusivamente para a indústria farmacêutica, com muita ênfase, né, nessas áreas de produção, de processo principalmente. Muito legal. É interessante você sair de um lado e para o outro, né? Que você tem uma visão muito mais completa da demanda, da necessidade do cliente, né? Exatamente, né? Hoje eu tenho uma visão, vamos dizer, de cliente, né? Que me ajuda muito no desenvolvimento dos nossos projetos. Não é só um puro vendedor, né? Não. E aí, Simas, conta um pouco aqui como é que é o cenário da biotecnologia no Brasil. Como estão os projetos, quais são as dificuldades que as empresas encontram, principalmente aqui no Brasil, para desenvolver novas plantas, né? Para biotecnologia. O cenário de biotecnologia no Brasil ele é bem animador. A gente aposta que no ano que vem, principalmente, tem algumas quebras de patente importantes de produtos que vão entrar no interesse, né, de produção das linhas brasileiras, né, dos produtores brasileiros. Então, do ponto de vista de engenharia e desenvolvimento de novos projetos, o ano parece muito promissor, né, com muitos projetos aí para serem iniciados, né? O mercado de biotecnologia ele é um mercado que exige um preparo muito grande das empresas, muitas vezes até do ponto de vista de treinamento de operadores, de treinamento de pessoas que trabalham, né, na linha de frente produzindo esses medicamentos. E diferente de outros tipos de medicamento, eles têm uma variação muito grande, né, entre lotes, então há que se ter um cuidado especial na produção desses medicamentos, que não é algo tão comum na produção de medicamentos sintéticos, por exemplo. Então os medicamentos biológicos, eles exigem, né, um nível de controle muito maior do que os medicamentos tradicionais. E você comentou sobre a questão das quebras de patentes, né, que temos patentes importantes vão ser quebradas no futuro. Quando a gente pensa na concepção de uma nova planta, na questão de um projeto novo, pensando num produto que a patente está para ser quebrada, esse projeto já começa antes ou o pessoal já espera quebrar a patente, mas daí começar? É importante começar antecipadamente. Existem os dois casos, tá? Mas o que a gente vê de mais comum na indústria são parcerias e contratos de transferência de tecnologia. Então, nesses contratos, a indústria que vai receber o medicamento novo, ele praticamente ganha, vamos dizer, um curso de como se faz aquele medicamento. No ponto de vista de engenharia, isso é muito importante, porque as empresas que desenvolvem os sistemas, né, de produção, que desenvolvem as capacidades das plantas produtivas, elas têm que estar muito alinhadas, né, com esses detentores de patente. Então, são projetos que exigem um alinhamento muito grande, né? Então, diria que essa é uma das grandes dificuldades e um caminho natural, né, para as empresas que estão tentando incluir esses produtos no portfólio. Naturalmente, existe uma tendência de uma linha em que você possa desenvolver o seu próprio produto, né? Mas a gente sabe que isso requer muito investimento e muito tempo, né, para implementar. Então, o caminho mais natural são esses contratos de tech transfer. Porque assim, garante a qualidade, né, do produto, né, do farmacêutico. Sem dúvida nenhuma. Faz toda a diferença. Sim, mas você apresentou hoje aqui na Arena Talk Science uma questão falando sobre os pontos sobre a inovação, né, da engenharia na parte para a biotech.
O que você pode destacar da sua apresentação para quem não pôde assistir pessoalmente? Eu acho que a apresentação ela teve um enfoque, uma ênfase muito grande no desenvolvimento de parceiros, principalmente parceiros de engenharia, né? Que são, no final das contas, quem vai ajudar a realizar esse tipo de projeto. Então é muito comum em empresas fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, que elas desenvolvam parcerias com empresas de engenharia que já têm experiência, né, no desenvolvimento de projetos para biotecnologia, e a partir dessa parceria, a partir desse entrosamento, os projetos eles são desenvolvidos. Na engenharia clássica, né, existe a tendência de fazer os projetos em fases, né? E o que eu apresentei hoje é, vamos dizer, uma alternativa para encurtar um pouco do caminho do projeto, facilitar a transição entre uma fase e outra e, no final das contas, acelerar o tempo de lançamento desses produtos no mercado. Quando você fala encurtar o período das fases, seria o que exatamente? É muito interessante, porque normalmente a gente tem uma fase de desenvolvimento de engenharia ou de design de engenharia, e ela é seguida por outras fases, como, por exemplo, as etapas de compras, de aquisições, o gerenciamento da construção, o comissionamento, qualificação e validação dos processos. Quando você faz isso, todas essas atividades com um único parceiro de engenharia, existe uma sinergia entre as etapas. Então a gente consegue antecipar processos de compra, antecipar pacotes de engenharia importantes para o mercado e, com isso, acelerar as construções e as instalações no final do Isso é dia. engraçado porque às vezes parece meio... falando, parece meio óbvio, né? Que é importante você ter esse parceiro em todos os processos, porque quando você está fazendo já o projeto da fábrica, qual o maquinário que você vai considerar na produção, se já é uma coisa contínua, né, você já vai fazer o processo de compra pensando na máquina que você vai colocar na sua fábrica, né? Exatamente. Acelera muito o processo mas parece óbvio, não é uma coisa tão comum, né? O grande desafio é achar no mercado quais são as empresas que têm capacidade para fazer todas essas etapas. Existem empresas muito boas de projeto no Brasil e elas estão estabelecidas há muitos anos, mas elas não necessariamente têm todos esses serviços que podem ser integrados em um único projeto. E é esse que talvez seja o diferencial da Nórdica. Entendi. E, bom, pensando agora assim, né, a Nórdica sendo uma empresa dinamarquesa com grande participação aqui no Brasil, que tem atuação em outros países, quando a gente pensa numa empresa multinacional, a gente sabe que a diferença cultural entre países, ela é muito enriquecedora, né? Então a gente, quando tem um profissional como você, que trabalha em mais de um país, que tem essa experiência, o que você traz essa experiência multicultural que agrega valor aqui também para o portfólio? Essa questão é muito interessante, porque, de fato, né, um ambiente multicultural, rico, né, em diferentes tipos de cultura, ele sempre é interessante do ponto de vista de criatividade, do ponto de vista de interação e tudo mais. Só que, por vezes, essa multiculturalidade, se a gente pode chamar assim, ela causa ou ela traz alguns desafios para o andamento dos projetos. Então, esse aspecto multicultural ele traz vantagens, né, na hora do desenvolvimento do projeto. Então você imagina uma equipe de projetos composta por fornecedores, clientes e fornecedores de equipamento, N diferentes tipos de fornecedores. Se não há um diálogo e uma comunicação muito clara entre essas entidades, isso pode causar riscos e pode causar prejuízos, inclusive, ao projeto. Então a gente entende que esse é um aspecto que também nos facilita na hora de desenvolver, né, no dia a dia do desenvolvimento do projeto. Eu ia falar, não só, né, para conversar com os diferentes fornecedores, que são normalmente de culturas diferentes, que trabalham de maneiras diferentes, né, conseguir integrá-los num projeto só, mas eu também entendo que a diversidade de fornecedores que vocês conseguem encontrar para colocar no projeto, né? Exatamente. E aí, nessa hora, né, essa habilidade de desenvolver e de se comunicar com diferentes tipos de cultura, diferentes países, ela facilita muito no desenvolvimento. E aí, quando a gente pensa, voltando o nosso olhar aqui para o Brasil, né? As empresas brasileiras estão começando a investir, né? Você falou que é um mercado promissor, que tem um campo grande aí para a gente investir. Quem está
começando, investindo nesse setor, na biotecnologia, quais são as recomendações, suas dicas para quem está começando? Eu diria que a principal recomendação é uma atenção aos requisitos regulatórios, né? A gente sabe que o mercado farmacêutico ele é muito regulado, né? Isso é uma característica desse nosso mercado. E a legislação ela é dinâmica até certo ponto. Então, recentemente, por exemplo, houve uma mudança na legislação europeia, no anexo 1, né, da Eudralex, que ela traz alguns desafios do ponto de vista de projetos, de instalações e de equipamentos. Então, o fabricante que ele está atento a essas mudanças, né, ele sai na frente com relação a desenvolvimento de novos projetos. E a dica que eu daria é justamente essa que foi talvez a espinha central da apresentação, que é o desenvolvimento de parceiros de engenharia. Existem empresas extremamente capacitadas no Brasil e que têm condições de acompanhar todo o ciclo de vida do projeto, desde a fase conceitual, onde ainda está pensando em termos de volumes, em termos de tipos de produtos que vão ser produzidos naquela fábrica, mas até o final da cadeia, quando você valida, né, os sistemas já instalados para começar a rodar a produção. Então, o desenvolvimento de parcerias nessa hora é extremamente benéfico para os fabricantes. E é importante, né, quando a gente fala isso, pensando nessa construção, né, do produto desde o início da concepção, é que é importante que a pessoa tenha uma visão a longo prazo, né, na hora de construir uma fábrica, que é um investimento alto, é um investimento que não é demorado, vamos dizer assim, não é uma coisa que se faz em 2 semanas. Então, quando você cria esse projeto da fábrica, tem que pensar também que o quanto tempo você vai levar produzindo aquilo e qual é a habilidade que essa fábrica, que essa planta tem para mudar, caso seja necessário, produzir outro produto, né? Criar uma diversidade maior de portfólio. É isso mesmo, né? Flexibilidade, eu diria que é um dos pontos que a maior parte dos fabricantes busca na hora de fazer uma planta nova, né? É a flexibilidade de você poder rodar produtos diferentes numa mesma linha e também a capacidade que você tem de ampliação, né, e diminuição de volume. Isso também é muito importante, que é o que no mercado a gente chama de escalabilidade, ou scalability, né? Sim. E hoje, não diria que isso é muito... Você pode me corrigir muito a questão da indústria farmacêutica, mas quando a gente pega, por exemplo, uma indústria que é muito ligada à indústria farmacêutica, que é a indústria de embalagem, a gente tem a customização muito importante hoje em dia. Então, você ter os lotes serem cada vez mais customizáveis, né, você poder produzir com um tempo mais... uma diversidade maior de produtos, sem ter um tempo de setup muito grande, isso tudo é muito importante no conceito, isso parte lá do conceito da fábrica, né, do momento da engenharia. Sem dúvida nenhuma, e hoje a gente tem alguns produtos no mercado, por exemplo, esses produtos à base de insulina que ajudam no emagrecimento das pessoas, né, semaglutida é um dos exemplos, eles são produtos que são apresentados em canetas especiais, que dão uma certa dosagem daquele medicamento. Então, a mudança no cenário comercial desses produtos, ela reflete diretamente no chão da fábrica, né? Sim. Porque às vezes você tem que adaptar uma linha completamente nova porque mudou o formato da venda, né? Exato, o consumidor está consumindo. Exatamente. Aí eu vou voltar só num ponto que eu achei que só para quando você comentou sobre a importância, né, da gente, o desafio de ficar atento às mudanças regulatórias em outros países, em outros centros importantes, como a Europa, nos Estados Unidos, enfim. A importância dessa multiculturalidade, né? De você trabalhar, ter um parceiro que trabalha em diversos países, porque está em contato direto com essas agências. Então consegue essa informação, vamos dizer assim, mais rápida, mais adaptado, né? A boa notícia é que a principal agência regulatória do Brasil, a Anvisa, ela é extremamente alinhada, né, através do PIX, que é um pacto de cooperação internacional, ela é extremamente alinhada com as legislações europeias e americanas. Então, nisso, o Brasil ele sai um pouco na frente de outros países que não estão, né, tão integrados assim em termos normativos. A gente rapidamente fica sabendo do que mudou e já coloca Isso é importante, né? E põe a indústria farmacêutica também brasileira num ponto de competição. Sim, sem dúvida nenhuma. Com certeza. E, bom... Vamos lá, entendendo que a Nórdica, né, provém de todos esses serviços, né, essas facilidades.
como é que quem está ouvindo a gente, para entrar em contato com a Nordica, entrar em contato com vocês? Isso é fácil. A gente tem um site, né, que ele é super intuitivo, né, que é o nordica.dk. E quem quiser entrar em contato diretamente com a gente também pode usar os e-mails. Tem um canal de vendas, que é o e-mail sales@nordica.dk. Se escreve Sales, S-A-L-E-S, .nordica.dk. E aí a gente prontamente responde, né, todas as perguntas, né, e as solicitações. Perfeito. Eu acho que contato é importantíssimo para começar, né? O primeiro passo para fazer o seu projeto é entrar em contato Sem com a Nordica. dúvida. E, Silas, vou fazer uma última pergunta que eu acho que que a gente pergunta para todo mundo sobre as tendências, sobre o futuro. Hoje em dia a gente fala muito sobre inteligência artificial. A inteligência artificial é a bola da vez, né? Você viu, muita gente aponta que é o novo marco de revolução que a gente tem na sociedade, a inteligência artificial. Como vocês, a Nordica, e com os projetos que vocês trabalham, como a inteligência artificial atua, como vocês estão trabalhando com a inteligência artificial? Sim, a gente tem oportunidades hoje, né, ferramentas de inteligência artificial que nos ajudam muito no desenvolvimento de projetos. Um bom exemplo disso são os projetos de arquitetura, né? Hoje em dia os softwares de arquitetura já têm plugins de inteligência artificial que nos ajudam, por exemplo, a dimensionar os edifícios dentro de um determinado terreno, nos ajudam a escolher quais são as fachadas que têm que ser mais protegidas ou menos protegidas, né, de intempéries, de luz solar, etc. Então, assim, esse é um pequeno exemplo de uma aplicação, mas a gente entende que esse é um item que está em constante evolução. Todo mês a gente vê alguma coisa diferente em termos de inteligência artificial. Então, esse é só, vamos dizer, a pontinha do iceberg. A gente entende que, pelos próximos anos, muitas outras inovações vão aparecer no ponto de vista da inteligência artificial. Que bom. Silas, muito obrigado pela conversa. Foi breve, mas foi bastante esclarecedora. Eu acho que gerou muito mais questionamentos, né? Acho que interesse, aguçou a curiosidade de quem está assistindo a gente. Quem tiver quiser mais informações, quiser entrar em contato, o Silas já deixou o contato aí. E obrigado mais uma vez. Muito obrigado a você.